Ela sempre acreditou que a lealdade era o alicerce das relações, mas na manhã fria em que seu mundo desabou, ficou claro que a traição poderia vir de onde menos se espera. Como você pode fazer isso comigo? A pergunta ecoava em sua mente, mas suas palavras se perderam no ar pesado e tenso, ao mesmo tempo em que sua visão se apagava lentamente. A dor era física, mas a traição de seu próprio irmão doía ainda mais. Ele havia vendido sua alma e, com ela, seu destino, em troca de uma promessa vazia de poder e reconhecimento. O sol despontava no horizonte, fazendo as sombras se alongarem como se quisessem proteger os segredos obscuros de sua família. No interior da casa, a atmosfera era sufocante, impregnada pelo cheiro de mofo e rancor que parecia habitar cada canto. Ali, entre paredes que testemunharam risadas e lágrimas, ela se sentia uma intrusa em sua própria vida. O espelho refletia uma jovem de olhos castanhos que brilhavam, não pelo amor ou alegria, mas pela indignação e pela dor. O nome dela era Aurora, e naquele dia, ela se tornaria mais do que uma mera sobrevivente. Ela se tornaria uma guerreira. Você não pode ser uma traidora, Aurora. Você pertence a nós, disse seu irmão, suas palavras carregadas de desdém, enquanto ele a empurrava para o centro da sala, como se ela fosse um objeto a ser negociado. O riso dos rivais ecoava atrás da porta, uma multidão de vozes que se tornariam o seu pior pesadelo. Ali, no momento mais sombrio de sua vida, Aurora sentiu o peso do mundo em seus ombros. Ela havia sido uma garota cheia de sonhos, sonhando com um futuro que agora parecia tão distante. Contudo, a chama da esperança ainda ardia dentro dela, mesmo que apenas como uma brasa. Você não entende, ela disse, com a voz tremendo, mas firme. Você não pode me entregar a eles. Você não pode me trocar como se eu fosse um bem qualquer. O olhar dele era de desprezo, como se a vulnerabilidade dela fosse apenas uma fraqueza a ser explorada. O peso de suas palavras a atingiu, mas ela se recusava a ser uma vítima. Como poderia ele, seu próprio irmão, se aliar aos que sempre a desprezaram? A traição não era apenas dele, era um reflexo de uma sociedade que não aceitava quem ela era, um ser humano em busca de dignidade em meio ao caos. A porta se abriu, e o riso dos rivais se transformou em uma onda de abomináveis risadas. Aurora sentiu seu coração acelerar e suas mãos tremerem. A imagem dos homens à sua frente a fez lembrar da infância, dos jogos de esconde-esconde e das risadas inocentes. Agora, aqueles mesmos homens eram os carcereiros de seu destino. Assim que eles entraram, a sensação de impotência tomou conta de seu ser, mas, por um breve momento, ela teve uma visão, uma possibilidade de fuga. Antes que pudesse se mover, um homem se destacou entre os rivais. Seus olhos eram de um verde intenso, como os campos sob o sol do meio-dia, e sua postura era firme, como uma árvore resistente ao vento. Ele se aproximou, e Aurora sentiu uma onda de esperança misturada com desconfiança. Não se preocupe, ele disse, sua voz profunda e calma era como um abrigo em meio à tempestade. Eu não estou aqui para machucar você. Quem é você? Aurora perguntou, sua voz ecoando no espaço silencioso que se formou ao seu redor. O homem sorriu, mas não era um sorriso de malícia. Havia nele uma serenidade que contrastava fortemente com a crueldade dos rivais. Um amigo, talvez, ele respondeu. Mas isso depende de você. Os rivais começaram a cercá-la, e a tensão no ar se tornava palpável. Aurora percebeu que aquele podia ser o momento decisivo de sua vida. Ela não poderia deixar que a traição a definisse. Com um gesto, o homem de olhos verdes avançou para o grupo, como um escudo humano que se colocava entre ela e a ameaça iminente. Ela não pertence a vocês, ele declarou, sua voz firme como aço. A coragem que emanava dele a inspirou a se erguer. Por instantes, a dor da traição foi ofuscada pela determinação. Saia da frente, gritou um dos rivais, mas o homem não se moveu. Ela não é uma mercadoria para ser negociada. Ela é uma pessoa. As palavras dele ecoaram no coração de Aurora, como um lembrete de que dignidade não é algo que se pode comprar ou vender. Isso a fez sentir-se viva, mesmo em meio ao caos. Os risos e provocações foram substituídos por murmúrios nervosos. A situação parecia prestes a explodir, mas Aurora não tinha medo. Naquele momento, ela entendeu que a verdadeira força vem de dentro e não da posição social ou da aparente segurança que os outros tentavam impô-la. O homem ao seu lado era o epítome da resiliência, e Aurora decidiu que, se era para lutar, ela o faria com toda a força que tinha. Eu não sou uma propriedade, ela gritou, sentindo a energia fluir de suas palavras.
Eu sou mais do que suas expectativas. A tensão atingiu seu ápice quando um grito cortou o ar. Aurora viu seu irmão, agora totalmente descontrolado, levantando uma arma. O tempo parecia desacelerar enquanto ela se preparava para o impacto, mas o homem ao seu lado se moveu rapidamente, tomando a frente e se colocando entre ela e a traição. A coragem dele a fez perceber que, mesmo nas circunstâncias mais sombrias, sempre havia uma escolha. A escolha de lutar por si mesma e, principalmente, de não desistir. Com essa nova determinação pulsando em suas veias, Aurora sentiu que estava prestes a entrar em uma jornada que mudaria tudo. Uma jornada onde não apenas enfrentaria os rivais, mas também os fantasmas de sua própria história e a traição de quem mais amava. Em um instante, ela percebeu que a vida não era apenas sobre o que lhe era imposto, mas sobre o que ela escolheria se tornar. E ao lado daquele homem desconhecido, ela sentiu que havia esperança, esperança de que o amor verdadeiro poderia surgir mesmo em meio à escuridão. A porta da casa se abriu mais uma vez, e o ar fresco da manhã invadiu o espaço, como um prenúncio de mudança. Aurora respirou fundo, e, ao olhar nos olhos do homem que a protegera, viu não apenas um aliado, mas a promessa de um novo começo. Vamos, ele disse, e naquele instante, ela soube que a jornada estava apenas começando. O homem desconhecido, de olhar profundo e sereno, conduziu Aurora para fora da casa. A luz do sol a envolveu, aquecendo sua pele e trazendo uma nova realidade. Os sons da natureza eram diferentes do que ela conhecera. Ali, havia vida, um eco de esperanças e promessas. Ele a guiou por um caminho em meio às árvores, onde o cheiro da terra molhada se misturava ao frescor do ar. Cada passo que dava ao lado dele parecia afastar as sombras que a acompanhavam há tanto tempo. Aurora olhou para o lado, percebendo que a presença dele era mais do que um abrigo, era um porto seguro. "Qual é o seu nome?" perguntou ela, quebrando o silêncio que os envolvia. Ele hesitou por um momento, o olhar distante, como se estivesse buscando algo em suas memórias. "Chamo Micael", respondeu ele, a voz profunda e calma. "Sou um Apache, e estou aqui para ajudar." A revelação da origem dele a intrigou. Aurora sempre ouvirá histórias sobre os Apaches, guerreiros de coragem e honra, mas jamais imaginara que um deles estaria ao seu lado, no meio de sua própria batalha. A ideia de ter um aliado tão forte a fazia sentir-se um pouco mais corajosa. Mas as lembranças da traição de seu irmão ainda a atormentavam. Como alguém que deveria tê-la protegido pôde traí-la dessa maneira? A dor pulsava em seu peito, mas ao olhar para Kael, via uma centelha de esperança. "O que você pretende fazer a seguir?" questionou, a curiosidade misturada com apreensão. "Precisamos nos afastar deste lugar. Seus rivais não desistirão facilmente, e sua família não hesitará em tentar te encontrar", revelou Kael, com um olhar resoluto. "Mas juntos, podemos enfrentar isso. Você não precisa carregar esse fardo sozinha." As palavras dele a tocavam profundamente, como se estivesse desnudando a dor que ela guardava. Aurora sentiu que, apesar do desconhecido, havia algo inegavelmente verdadeiro na presença dele. Enquanto caminhavam, Aurora começou a compartilhar sua história, cada palavra revelando as camadas de sua vida, a traição de seu irmão, as promessas quebradas, a sensação de não pertencimento. Kael ouvia atentamente, seus olhos refletindo empatia e compreensão. "Você não é definida pelo que lhe aconteceu", disse ele, com um tom firme. "A verdadeira força vem de dentro, e você deve se lembrar disso." Aquelas palavras ecoaram em sua mente. Aurora percebeu que, apesar da dor, havia uma centelha de força que começava a brilhar dentro dela. Era uma força que ela não sabia que possuía, uma vontade de lutar por sua liberdade, por sua dignidade. O caminho à frente poderia ser traiçoeiro, mas ao lado de Kael, sentia que não estava sozinha. Enquanto avançavam pela floresta, o ambiente ao redor começou a mudar. As árvores estavam mais densas, e o som do vento soprando entre as folhas criava uma melodia suave. "Você já esteve aqui antes?" perguntou Aurora, intrigada com a familiaridade que Kael parecia ter com o local. "Sim", ele respondeu. "Aqui é um lugar sagrado para o meu povo. É onde encontramos paz e cura." Aurora sentiu um frio na barriga ao ouvir aquelas palavras. A ideia de cura soava tão distante, mas ao mesmo tempo reconhecia que era exatamente o que buscava. "Acredito que todos precisamos de um lugar assim, especialmente após tudo o que passei", confessou ela, a voz trêmula. "Eu perdi tudo, e todos." Kael parou e olhou diretamente em seus olhos.
A perda é uma parte da vida que nos ensina sobre amor e resiliência. Mas também é a oportunidade de recomeçar, disse ele, sua voz suave como o som do rio próximo. Aurora sentiu uma conexão intensa com ele, como se, de alguma maneira, as almas deles estivessem entrelaçadas em uma teia de experiências semelhantes. A caminhada continuou, e quando chegaram a uma clareira iluminada, Aurora parou, admirando a beleza ao seu redor. O sol filtrava através das folhas, criando um espetáculo de luz e sombra. Ali, no coração da floresta, sentiu uma onda de emoções. Aqui é bonito, murmurou. Parece que o mundo tem mais a oferecer do que eu imaginava. Sim, e é importante que você veja isso, respondeu Kael, um sorriso gentil nos lábios. A beleza muitas vezes se esconde nas sombras, mas é preciso coragem para buscá-la. Aurora sorriu de volta, sentindo que a presença dele a encorajava a acreditar na possibilidade de um futuro diferente. Mas as lembranças de seu irmão e de sua traição ainda a perseguiam. A dúvida começou a surgir novamente em sua mente. Poderia realmente confiar em alguém novamente? Quando seu passado a ameaçava, como poderia ter certeza de que estava segura? Kael, percebendo sua inquietação, se aproximou. Aurora, você está segura comigo. Não permitirei que ninguém a machuque novamente. Aquelas palavras a atingiram com força. O que significava estar segura? Era uma ideia que ela nunca fizera questão de explorar. A confiança parecia tão distante, mas Kael estava ali, firme em sua promessa. Aurora sentiu um conflito interno, mas, ao olhar para ele, viu um homem que não apenas falava, mas também agia. A confiança poderia ser cultivada, assim como a resiliência. Era um novo começo, e, mesmo com medo, ela estava disposta a tentar. Então, o que fazemos agora? Perguntou, decidida. Precisamos de um plano. Kael assentiu, seu olhar se tornando mais sério. Precisamos nos preparar para o que está por vir. Eles não descansarão até que te encontrem. Aurora sentiu o peso da realidade se instalar, mas ao mesmo tempo, uma determinação crescente. Vamos fazer isso. Não vou deixar que eles decidam meu destino. Kael sorriu, e, naquele momento, ela percebeu que, mesmo na incerteza, havia um caminho a seguir. Um caminho que não apenas a levaria a enfrentar seus rivais, mas também a descobrir sua verdadeira força. E assim, juntos, Aurora e Kael se prepararam para uma batalha não apenas contra aqueles que a traíram, mas também contra os fantasmas do passado que ainda a assombravam. Era o início de uma nova jornada, uma jornada que prometia não apenas desafios, mas também a possibilidade de um amor que poderia transcender qualquer dor. Kael olhou nos olhos de Aurora, e ela percebeu que havia algo mais profundo ali, uma determinação que refletia não apenas a necessidade de proteção, mas um compromisso genuíno. Vamos nos mover ao amanhecer, ele disse, a voz firme, mas suave. Aurora assentiu, sentindo uma onda de coragem a envolver. A noite parecia eterna, mas ambos sabiam que o tempo era precioso. Cada minuto contava. Enquanto a brisa fria da noite assobiava entre as árvores, Aurora se permitiu um momento de reflexão. O que ela havia perdido não era apenas a segurança de sua antiga vida, mas também a confiança nas pessoas que deveriam amá-la. Seu irmão, o traidor, havia rasgado o véu da proteção familiar, e agora ela se via em um mundo hostil e sombrio. Mas a presença de Kael oferecia um novo tipo de segurança, um abrigo que ela nunca antes imaginara. Ele não a via como mera presa, mas como uma guerreira, digna de lutar por sua liberdade. Naquela noite, enquanto os dois preparavam suas coisas, Aurora se lembrou das histórias que ouvirá sobre os Apaches. Como eles eram conhecidos por sua resiliência e habilidade em sobreviver nas condições mais adversas. Kael, com sua postura calma e decidida, parecia encarnar tudo isso. O que você sabe sobre eles? Perguntou, tentando entender mais sobre o homem que estava se tornando seu aliado. Ele sorriu de maneira enigmática. Mais do que você imagina. Os Apaches são mestres em se mover nas sombras. Nós não buscamos confronto, mas somos implacáveis quando atacados. O dia raiou, trazendo uma luz suave que parecia prometer novas esperanças. A dupla partiu, silenciosa como as folhas ao vento. Eles se embrenharam na floresta, onde a natureza vibrava com vida, contrastando com a escuridão que envolvia o coração de Aurora. Kael a guiou por trilhas que ela não conhecia, e, a cada passo, sua coragem crescia. Conforme se afastavam dos riscos da cidade, Aurora sentiu um novo ar. A liberdade estava ali, como uma sinfonia suave,
onde cada nota convidava a se libertar do passado. Mas a memória de sua traição ainda pesava, como uma sombra persistente. Kael, ela começou, hesitando. Por que você decidiu me ajudar? Você não me deve nada. Ele parou e a olhou com uma intensidade que a fez sentir-se exposta, mas ao mesmo tempo aceita. Porque ninguém merece ser abandonado. Ninguém. Havia uma sinceridade em suas palavras que fez o coração de Aurora acelerar. Era um gesto simples, mas carregado de significado, algo que ela não tinha recebido de sua própria família. Nas semanas seguintes, eles se tornaram uma equipe. Kael ensinou Aurora a caçar, a se mover silenciosamente e a encontrar o caminho mesmo nas noites mais escuras. Cada dia que passava, Aurora se sentia mais conectada a ele, e a confiança que cultivavam em um ambiente hostil transformava-se em um laço profundo. No entanto, os fantasmas do passado ainda a perseguiam. Recordações de sua traição a assombravam em momentos de quietude, instigando inseguranças que ela tentava ignorar. Certa noite, enquanto observavam as estrelas, Aurora decidiu compartilhar uma parte de sua dor. Eu costumava acreditar que as pessoas que amamos nos protegeriam. Mas ao invés disso, meu próprio irmão me entregou a eles. Sua voz tremia, mas a coragem a sustentava. Kael, ouvindo em silêncio, tocou a mão dela com um gesto suave. Nem todos são assim, ele afirmou. Você encontrou um caminho que te torna mais forte. Naquele instante, algo mudou entre eles. A vulnerabilidade de Aurora permitiu que Kael visse não apenas a dor, mas a força que havia brotado dela. O silêncio se fez, não como um vazio, mas como um espaço sagrado onde as palavras não eram necessárias. Aurora olhou para Kael e, pela primeira vez, viu um futuro que poderia incluir um amor sem barreiras, que não se importava mais com o passado. Mas a paz era frágil e, conforme os dias passavam, os ecos de sua traição se tornavam mais altos. A cada rumor que cruzava os ventos, Aurora sentia a pressão aumentar. Até que, numa manhã ensolarada, enquanto praticavam suas habilidades de sobrevivência, um grito cortou o ar. Aurora virou-se abruptamente e deu de cara com um grupo de homens, conhecidos rivais de sua família, que haviam surgido como sombras ameaçadoras. O coração dela disparou, e a sensação de traição entrou em seu peito, finalmente tomando forma. Kael se posicionou na frente dela, seu corpo firme como uma rocha. Aurora sentiu uma onda de pânico, mas também uma determinação renovada. Lembrou-se de tudo que havia aprendido com ele, de sua força e coragem. Não vou deixar que eles me tirem de você, afirmou, a decisão queimando em sua voz. Os homens se aproximaram, rindo de forma desdenhosa. Olha só quem temos aqui. A ovelha perdida e seu salvador Apache. O tom deles era um veneno, mas Aurora não se deixou abater. Com um olhar para Kael, ela percebeu que o amor que tinham construído era mais forte do que qualquer ameaça. Estamos juntos, ele disse, e a certeza em suas palavras deu a Aurora a coragem que ela precisava. Juntos, eles enfrentaram um grupo, que avançava não apenas com a intenção de capturá-la, mas de destruir tudo o que ela havia construído em sua nova vida. A luta que se seguiu foi caótica, mas Aurora sentia a adrenalina pulsar em suas veias. Kael lutava ao seu lado, cada movimento ser uma dança de proteção e força. Aurora, apesar de seu treinamento ainda recente, encontrou um novo ritmo em sua coragem. A cada golpe que desferia, uma parte de suas inseguranças se dissipava. Finalmente, após uma luta intensa, a combinação de suas forças se tornou imbatível. Os rivais recuaram, derrotados, e Aurora percebeu que não era mais a mesma. A jornada que havia começado com dor agora a havia transformado em alguém que podia lutar por sua própria dignidade e, mais importante, por aqueles que amava. Respirando pesadamente, ela olhou para Kael, cujos olhos refletiam a mesma determinação. Naquele instante, Aurora sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. Ela estava pronta para enfrentar o mundo, não apenas como quem havia sido traída, mas como uma mulher que havia encontrado sua força, e com isso, o amor que poderia transcender qualquer dor. A batalha ainda não havia terminado, mas agora, Aurora tinha ao seu lado não apenas um parceiro, mas um verdadeiro companheiro de vida. E assim, com um novo propósito pulsando em seus corações, eles se prepararam para seguir em frente, juntos, desafiando o que quer que o futuro lhes reservasse. Kael e Aurora, lado a lado, olhavam para o horizonte, onde as montanhas se erguiam majestosas, imponentes. A batalha tinha sido intensa, mas a vitória não trouxera apenas alívio, trouxe um novo olhar sobre a vida que se desenhava à frente.
Aurora sentiu uma mistura de adrenalina e um peso que começava a se dissipar. Em seu interior, uma centelha de esperança havia sido acesa, e ela sabia que não poderia deixar que a traição de seu irmão definisse seu destino. A jornada de volta para casa foi marcada por um silêncio profundo, um espaço entre eles que se preenchia com a compreensão mútua. A cada passo, Aurora olhava para Kael, admirando não apenas suas habilidades de luta, mas a maneira como ele a tratava. Era uma rara combinação de força e respeito, algo que ela não conhecera antes. Ele parecia perceber cada nuance de suas emoções, e isso a confortava. O caminho que percorriam não era apenas físico, mas emocional, uma trilha repleta de cicatrizes, memórias e promessas. Ao chegarem ao vilarejo, a atmosfera era diferente. Os sussurros que outrora a seguiam como sombras agora pareciam ter se dissipado. Havia um novo olhar nas pessoas, uma curiosidade mesclada com respeito. Aurora era uma mulher diferente, e isso era inegável. As lições que aprenderá ao lado de Kael transformaram-na, e ela estava disposta a compartilhar não apenas sua força, mas sua história. Muitas noites se passaram e, aos poucos, Aurora começou a se integrar à comunidade. Cada conversa era uma oportunidade de reescrever sua narrativa. Ela se tornava uma voz entre as mulheres do vilarejo, compartilhando experiências, discutindo os desafios que enfrentavam. Kael estava sempre ao seu lado, ouvindo, apoiando. Ele nunca tentava se colocar à frente, mas seu olhar, sempre firme e tranquilo, era um lembrete constante de que ela não estava sozinha. Contudo, a serenidade encontrada não era permanente. O passado, como um eco persistente, não tardou a voltar. Durante uma reunião da comunidade, um grupo de homens fez sua entrada, trazendo consigo a tensão e a hostilidade. Um deles, o líder dos rivais derrotados, encarou Aurora com um desprezo que cortava o ar. Você realmente acha que pode mudar o que aconteceu? Sua traição não será esquecida. Aurora sentiu o coração disparar, mas, ao mesmo tempo, lembrou-se de tudo que havia superado. Olhou diretamente nos olhos do homem, sua voz firme. A única traição que existe é a que você perpetua ao não ver o valor nas pessoas além de suas aparências e do que você deseja ver. As palavras ecoaram na sala, e o murmúrio de apoio das mulheres ao seu redor fez sua força crescer ainda mais. Kael, observando ao seu lado, sentiu uma onda de admiração. Aurora não era mais apenas a mulher que ele havia resgatado. Ela se tornará uma líder. Ela se erguia contra a opressão, desafiando o pai de sua traição, e Kael estava lá para sustentar sua decisão. Aquele momento era um teste não só para Aurora, mas para ambos, um lembrete de que a verdadeira força reside na união. Os dias seguintes foram um campo de batalha psicológico. Aurora e Kael, juntos, começaram a se preparar para o que estava por vir. Discorrer sobre a dignidade e o valor de cada um tornou-se um mantra em suas conversas noturnas. Eles se tornaram um farol de esperança para muitos que se sentiam perdidos, e Aurora começou a ver seu lar se preencher novamente com amor e respeito, uma nova família construída pelas experiências compartilhadas e pelas lutas enfrentadas. Em meio a toda mudança, uma nova ameaça surgiu. O homem que havia desafiado Aurora encontrou aliados entre os que ainda se sentiam ameaçados pela nova visão que ela trazia ao vilarejo. Ele começou a espalhar mentiras, tentando desacreditar não só Aurora, mas toda a comunidade que a apoiava. Com o tempo, as sombras do passado começaram a cercar novamente o espaço que ela havia tentado iluminar. A tensão crescia, e a dúvida começava a penetrar o espírito dos que um dia a haviam apoiado. Mas Aurora não se deixou abater. Com Kael ao seu lado, ela começou a organizar encontros para discutir não apenas as mentiras que estavam sendo ditas, mas para reafirmar a verdade de suas experiências. Ela decidiu que não se calaria. Naquela noite, enquanto o sol se punha, ela se dirigiu à comunidade, seu coração pulsando com firmeza. Eu sou quem sou por causa do que vivi. Minha história não é a traição de um irmão, mas a superação de uma mulher que aprendeu a lutar por si mesma e por aqueles que ama. Não podemos permitir que o medo nos faça voltar atrás. Somos mais fortes juntos. Aplaudidos e incentivados, os moradores começaram a se unir, decididos a não deixar que o passado os dominasse novamente. Kael, observando sua parceira, não pôde deixar de sentir gratidão. A Aurora estava se tornando um símbolo de resistência, e ele se sentia honrado em estar ao seu lado. A força que ela emanava agora não apenas a transformava, mas também todos ao seu redor. A união da comunidade estava crescendo, e, com ela, a coragem de enfrentar os desafios que ainda estavam por vir. A noite avançava,
e as estrelas começavam a brilhar no céu, refletindo a luz que brotava nos corações de todos. Aurora sabia que a luta estava longe de acabar, mas, pela primeira vez em muito tempo, ela não olhava mais para trás com medo. Ela olhava para o futuro com esperança, e isso era tudo o que precisava para continuar sua jornada. Kael segurou a mão de Aurora com firmeza. Estamos juntos nisso, não importa o que aconteça. Você não é mais uma vítima. Você é uma guerreira. E, naquele momento, sob a luz das estrelas, eles se tornaram mais do que aliados. Tornaram-se a personificação do amor e da dignidade que desafiariam qualquer preconceito e qualquer dor do passado. A história de Aurora estava apenas começando, e ela estava pronta para escrevê-la com coragem e amor. O sol nasceu atrás das montanhas, lançando um brilho suave sobre a aldeia. A Aurora despertou com uma nova determinação pulsando em seu interior. A dor e a traição de seu irmão ainda reverberavam em sua mente, mas agora eram ecos distantes, ofuscados pela luz da esperança que Kael havia acendido. Levantou-se, vestiu-se com roupas simples, mas que agora lhe pareciam um símbolo de sua nova vida, e saiu para se juntar à comunidade que, lentamente, estava se unindo em torno dela. A praça central estava cheia de rostos familiares, todos animados, conversando em sussurros ansiosos sobre o futuro. A presença de Aurora trouxe uma energia renovada, um sentimento de pertencimento que todos, especialmente as mulheres, sentiam. Elas se reuniram ao seu redor, ansiosas para ouvir suas ideias, suas visões para um futuro que, antes, parecia sombrio. Aurora, percebendo o poder daquela união, tomou uma respiração profunda e começou a falar. Precisamos de um plano, começou, sua voz firme e clara. Não podemos permitir que o medo dos rivais nos paralise. Precisamos nos unir, trabalhar juntos e mostrar que somos mais fortes do que eles pensam. As palavras de Aurora ressoaram na multidão. As mulheres, antes intimidativas pela opressão, agora se sentiam inspiradas a agir. A conversa se intensificou, e logo elas discutiam como poderiam se proteger e, ao mesmo tempo, se preparar para qualquer possível ataque. Kael, ao lado dela, observou com um orgulho crescente. A cada palavra que Aurora proferia, ele se lembrava da mulher frágil que ele havia encontrado e do que ela havia se tornado. No entanto, os desafios não estavam apenas do lado de fora. Nas sombras, seu irmão, Edric, tramava uma nova forma de desestabilizar Aurora. Ele estava determinado a recuperar o controle da situação e não hesitaria em usar os métodos mais brutais para isso. Com a ajuda de seus aliados, ele planejou um ataque surpresa na próxima reunião da comunidade, esperando que a incerteza e o medo ainda fossem os principais guias daquelas pessoas que ele havia manipulado por tanto tempo. Enquanto isso, Aurora e Kael reforçavam suas estratégias de defesa. Eles se reuniram com os homens da aldeia, explicando a importância de estarem prontos para proteger o que haviam construído. O espírito de luta estava presente em cada rosto, cada olhar determinado. A verdadeira força da comunidade estava emergindo, e Aurora era o centro dessa transformação. Em uma manhã nublada, enquanto as nuvens pesadas pairavam sobre a aldeia, o clima ficou tenso. Aurora sentiu um frio na espinha quando soube que Edric estava se aproximando com seus aliados. A reunião, inicialmente marcada para ser um momento de união e esperança, rapidamente se tornaria um campo de batalha. Mas, ao invés de se deixar abater pelo temor, Aurora se lembrou das palavras de Kael: "Você é uma guerreira." E é isso que ela se tornou. Com a voz firme e a cabeça erguida, ela decidiu que não se esconderia. Quando Edric e seus homens chegaram, uma nuvem de silêncios apreensivos pairou sobre a praça. O olhar desdenhoso de Edric encontrou o de Aurora, e por um breve momento, o mundo ao redor deles desapareceu. "Você realmente acha que pode liderar esta aldeia, irmã? Você é apenas uma mulher, marcada pela traição", ele lançou, suas palavras cortantes como lâminas. Aurora não hesitou. Com coragem, ela respondeu: "Eu sou mais do que você imagina, Edric. A traição não define meu valor. Eu sou a voz da mudança, e não vou permitir que seu medo continue a reinar aqui." A tensão no ar era palpável. Os aldeões estavam divididos, alguns hesitando enquanto outros se juntavam a Aurora. Kael, percebendo o momento crucial, deu um passo à frente. "Nós não temos mais medo de você, Edric. A comunidade está unida e disposta a lutar pelo seu direito de viver em paz. Somos mais fortes juntos." As palavras de Kael ecoaram na multidão, acendendo uma chama de coragem que iluminou os corações dos que estavam presentes. O confronto esquentou.
Edric, com raiva, avançou em direção a Aurora, mas Kael o interceptou, colocando-se entre os dois. Ela não é mais a sua presa. Você não pode mais manipulá-la, e nem a ninguém aqui, disse, sua voz firme e segura. Aurora observava a cena, repleta de uma nova esperança. Kael estava se tornando o protetor que ela nunca soube que precisava, mas que agora a fortalecia. O amor e a dignidade que floresciam entre eles eram a verdadeira resistência contra a opressão. A batalha se intensificou, um turbilhão de emoções e gritos. Os aldeões, liderados por Aurora e Kael, enfrentaram Edric e seus aliados com uma nova determinação. Enquanto a luta se desenrolava, Aurora sentia a presença de algo maior do que ela mesma. Era a força da comunidade, a união que havia se formado em torno dela. O amor e a dignidade não eram apenas palavras, eram ações, escolhas e, sobretudo, um legado que ela estava decidida a construir. No clímax da batalha, quando a poeira e os gritos começaram a se acalmar, Aurora se viu de pé, ofegante, mas firme. Edric, derrotado, recuou, sentindo o poder da nova aliança. Ele nunca imaginou que sua irmã pudesse se tornar uma líder tão forte. E naquele momento de fraqueza, Aurora sentiu a verdade de quem ela realmente era, não uma vítima, mas uma guerreira, uma defensora de sua própria dignidade e da dignidade de sua comunidade. Com a vitória, um novo capítulo se abria. Aurora, Kael e os aldeões começaram a reconstruir o que havia sido destruído. A união, a coragem e o amor que tinham florescido nas adversidades agora se tornaram o alicerce de uma nova era. Aurora olhou para o horizonte, sentindo que, apesar dos desafios que ainda estavam por vir, a luz da esperança jamais se apagaria. E assim, a história dela, marcada pela traição, se transformava em um testemunho de resiliência, amor e dignidade. Com a vitória em suas mãos, Aurora sentiu a força pulsante da sua comunidade ao seu redor. Os rostos que antes eram marcados pela desolação agora brilhavam com esperança e determinação. Kael, ao seu lado, olhava para ela com uma admiração que transcendeu as palavras. Ele sempre acreditou nela, mesmo quando o mundo parecia a condenar. Agora, mais do que nunca, ela percebia que sua identidade não era definida pela traição de seu irmão, mas pela coragem de se reerguer e guiar aqueles que precisavam dela. O passado poderia ter sido sombrio, mas era no presente que ela escolheria construir seu futuro. Enquanto os aldeões se uniam para reconstruir as estruturas que haviam sido destruídas na batalha, Aurora se sentou em uma rocha, observando o movimento ao seu redor. Cada prego martelado, cada painel de madeira levantado, era um ato de resistência, um lembrete de que eles não eram apenas sobreviventes, mas criadores de seu destino. Kael se aproximou, trazendo um cântaro de água fresca. Ele se sentou ao seu lado, compartilhando um silêncio que falava mais alto do que qualquer palavra. A guerra não acabou, disse ele, quebrando a tranquilidade. Edric pode ter recuado, mas ele ainda está lá fora. A traição dele não se dissolve facilmente. Aurora olhou para ele, sabendo que as palavras eram verdadeiras, mas também sentindo que havia algo diferente dentro dela agora. A dúvida que antes a assombrava estava se dissipando, substituída por uma chama de determinação. Eu não sou mais a irmã dele, Kael. Eu sou Aurora, líder desta comunidade, respondeu ela, sua voz firme. E se ele voltar, não será apenas com a intenção de nos derrotar. Será um conflito em que eu vou lutar não só por mim, mas por todos nós. Kael assentiu, um brilho de orgulho em seus olhos. Eles se levantaram juntos, prontos para enfrentar o que estava por vir. A construção do novo lar reforçava não apenas as paredes, mas os laços que os uniam como uma verdadeira família. Cada um deles tinha suas próprias cicatrizes, mas ali, em meio à luta e à reconstrução, eles eram mais do que suas histórias de dor, eram testemunhos vivos de amor e aceitação. Dias se passaram, e Aurora viu a comunidade florescer. No entanto, a sombra de Edric não se afastava. Ele, em sua busca por poder, começou a reunir aliados, aqueles que ainda acreditavam em seus ideais distorcidos. As vozes de descontentamento começaram a ecoar entre as aldeias vizinhas, e a tensão aumentava. Quebra de laços, traições e desconfianças ameaçavam abalar a nova fundação que Aurora e Kael estavam construindo. Foi em uma noite tempestuosa que a verdade de Edric se revelou. Ele atacou a aldeia sob a escuridão, com um exército de aliados determinados a retomar o controle que ele havia perdido. Aurora, alertada pelos gritos de alerta, preparou-se para a batalha. Com seu coração acelerado e a adrenalina pulsando em suas veias,
ela sabia que não poderia permitir que o medo a dominasse. Vamos nos unir, gritou Aurora, reunindo os aldeões que se levantaram ao seu lado. Hoje, lutamos por tudo o que construímos, por cada vida que aqui vive, por cada sonho que renasceu em nossas almas. As palavras de Aurora ecoaram, instigando um fervor de determinação. O som da tempestade se misturava aos gritos de batalha, e, com o coração transbordando de amor e dignidade, ela avançou para o confronto. A luta foi feroz, e a poeira levantada pelo choque de espadas e os gritos de dor e coragem misturaram-se em um clamor de resistência. Aurora se movia com uma graça e força que não sabia possuir. Ela era a encarnação da luta não só pela sua vida, mas por todos que a amavam e acreditavam nela. Em meio ao caos, seus olhos encontraram os de Edric, e ali, naquele momento, tudo que ele havia feito se dissipou em uma onda de compaixão e dor. Você não pode destruir o que eu construí, disse Aurora, sua voz firme, mesmo frente ao seu próprio irmão. Você não entende que a verdadeira força não está no poder que você busca, mas no amor que damos uns aos outros. A surpresa cruzou o rosto de Edric. Ele hesitou, a incerteza se instalando em seu coração. E foi naquele instante, no meio da batalha, que Aurora decidiu não apenas lutar, mas oferecer uma saída. Eu não sou sua inimiga, Edric. Venha conosco. Podemos reconstruir nossa família, nossa história. Essa luta não precisa ser sobre destruição. As palavras saíram carregadas de sinceridade, e o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Os rivais pararam, perplexos, enquanto Edric lutava contra seus próprios demônios. A batalha se tornou um momento de escolha. Aurora, ao invés de buscar vingança, estendeu a mão para ele, oferecendo não apenas perdão, mas a chance de se redimir. O orgulho e a dor se enfrentaram dentro de Edric, até que, finalmente, ele caiu de joelhos, a espada caindo de sua mão. Eu não sei se posso, murmurou ele, a vulnerabilidade exposta diante da irmã que ele havia traído. Aurora se aproximou, segurando seu rosto entre as mãos. Então comece por aqui. Reconheça a dor que causou, mas saiba que há um caminho diferente à sua frente. A batalha se silenciou gradualmente, e os aldeões assistiam, com uma mistura de esperança e ceticismo, enquanto Aurora e Edric se enfrentavam mais uma vez, não com armas, mas com a vulnerabilidade que a verdade trazia. Naquele momento, a escolha de Edric não foi apenas um retorno ao lar, mas uma reconfiguração de sua identidade. Com um aceno de cabeça, ele aceitou sua derrota e a oferta de Aurora. A vitória não era apenas sobre a preservação da aldeia, mas sobre a restauração dos laços quebrados. No final da batalha, ao invés de celebrações, houve lágrimas de alívio e abraços, enquanto Aurora e Edric se reaproximavam. E assim, a nova era que Aurora havia imaginado se concretizou. O lar que uma vez foi marcado pela traição floresceu em um símbolo de aceitação e amor. Aurora olhou para a comunidade que havia crescido sob a sombra da adversidade e sentiu a certeza de que o amor e a dignidade sempre prevaleceriam sobre a traição e o preconceito. Anos depois, ela continuaria a contar a história de sua luta, não apenas como uma memória de dor, mas como um legado de esperança. A luz do lar que havia construído iluminava o futuro da comunidade, e a voz de Aurora se tornou uma canção de amor e resiliência, ecoando nas vidas que tocará. Se esta história tocou seu coração, comente abaixo uma palavra que ressoe com você, curta e compartilhe para que mais histórias como esta sejam contadas, e inscreva-se no canal para se juntar a nós nessa jornada de amor e dignidade.